Abre aí, eu sei que você sabe de cor, mas abre aí. Faça uso da sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto livro do Novo Testamento. E João, ele tem uma forma toda especial de escrever, porque quando você começa a ler o Evangelho de João, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele tem uma forma toda especial de escrever. E ele diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu comecei a meditar que amor é esse, capaz de fazer com que o próprio Deus enviasse seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. O texto não diz que ele amou o justo, ou que ele amou os perfeitos, mas diz que ele amou o mundo, ou seja, o mundo perdido, pecador, o mundo do pecador distante dele. É um amor sem medida, porque ele diz que foi de tal maneira. Ele não define o quanto, mas apenas mostra o infinito. É um amor que não depende de merecimento, mas de graça, porque nós não merecíamos. Ele deu seu Filho unigênito. O amor verdadeiro se prova com atitudes. E Deus provou o seu amor dando o seu melhor, seu Filho Jesus Cristo. Deus não enviou um anjo, ou mandou um profeta, ou um substituto, mas Ele deu seu próprio Filho. O Pai entregou Jesus para morrer por nós, para que tivéssemos vidas. João 10,10 diz que, a parte B do versículo, diz que Ele veio para que tenhamos vidas e a tenha em abundância. O versículo diz: para todo aquele que nele crê. Uma certa vez eu ouvi e li isso, eu não me lembro, tem tanto tempo, que um missionário pregava numa aldeia indígena. E você sabe que às vezes, para algumas pessoas entender, é mais fácil você ilustrar do que você falar. E como ele não tinha recurso para usar alguma coisa para ilustrar para aqueles índios, alguém perguntou para ele o que era salvação. E aquele homem de Deus, aquele evangelista, aquele pastor que estava pregando para uma tribo indígena, diz a escrita que ele pede para que eles conseguissem uma lagarta cultura deles, que eles conheciam e tinham acesso, e trouxesse até eles, e eles assim o fizeram. E ele pegou palha de milho, porque o milho, quando você tira as palhas e elas ficam secas, elas pegam fogo. Para quem é da roça sabe disso. O sabugo do milho também pega fogo. E ele colocou as palhas ali em volta e colocou na areia ali aquela lagarta, e botou fogo nas palhas. E à medida que o fogo ia aquecendo, muitas vezes, porque as palhas pegavam fogo, maior era o desespero daquela lagarta ali no meio daquele ciclo de fogo. E quanto mais as chamas ardia, mais ela se debatia. E o missionário vai e pega ela e tira daquele sufoco, daquele meio, e segura na mão e mostra para eles e diz: isso é salvação. Ou seja, é arrebatar alguém que está, num sufoco, e tira. Isso é salvação. Ilustrou para eles que isso era salvação. Então ele diz: para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E a salvação, ela é oferecida a todos que creem em Jesus Cristo, que aceite a Deus. Não pereça significa livre da condenação. Isaías tem uma escrita muito bacana, que ele diz o seguinte, Isaías 1,18, depois você confere na sua Bíblia. O versículo diz assim: vinde, então, e erguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Parafraseando aqui o texto, o versículo para você entender, era Deus falando assim: vamos debater, vamos conversar a respeito. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão como a neve.
Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. É Deus escrevendo o pecado de Judá como a escarlata, uma cor vermelha, e como o carmesim. O escarlate geralmente representava a riqueza na Bíblia. É o caso de Jeremias 4:3, de Mateus 27:28. Mas nesse contexto aqui, não. Escarlate aqui representava pecado, abominação, a mancha mais profunda do pecado impregnado no coração do homem. E para obter a cor desse tecido, que era vermelho, o material era umedecido várias vezes na cor escarlate, no vermelho, e era um processo de coloração. Ilustra bem o pecado que havia permeado o tecido do coração dos homens, principalmente do povo de Deus naquela época. E era vermelho como a escarlate, era uma mancha, era um pecado infiltrado em seus corações. E a Bíblia diz que todos nós nascemos manchados com essa mancha, sendo pecadores. Porque Romanos 5:12, na parte B, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, de repente, se você se pergunta, pastor, e como faz para purificar? Talvez a pergunta seja essa, ecoando aí no seu coração. Se os pecados são vermelhos como a escarlate, como o carmesim, como lavar? A resposta é simples, é a graça de Deus derramada para a purificação por meio da fé em Cristo. Pedro coloca isso de uma forma muito interessante, que ele diz que nós não fomos comprados com prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Ele fala que é o sangue precioso de Jesus. Ele cita os metais mais preciosos, prata, ouro, mas não foi com nenhum desses. Foi o sangue de Jesus Cristo capaz de nos cobrir e nos perdoar e lavar esse pecado do homem impregnado por esse pecado. E eu e você estamos aqui, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez você tenha adentrado aqui e às vezes o inimigo sopra nos teus ouvidos: você não é digno de estar aí, você não é digno de levantar a mão, você não é digno de adorar. Ei, conversa fiada de Satanás. O sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Você está limpo, está lavado desse sangue. Foi o processo de resgate por esse sangue. João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele não diz um pecado, Ele não diz dois pecados, mas Ele diz de todo pecado. Ser purificado. Pode ser o pior pecado do mundo aos nossos olhos, mas o sangue de Jesus Cristo purifica. E essa purificação, ela não vem de fora para dentro, mas ela é interior, que jorra para fora. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então nós somos nova criatura. Miqueias diz que Ele lançou os nossos pecados no profundo mar do esquecimento. O pecado era a mancha mais profunda da alma humana. Boas obras não move ele, não tira ele. Religião não remove essa mancha. Mas o sangue de Jesus Cristo é capaz de penetrar nas entranhas, na alma, no coração do homem, e arrancar essa mancha e purificá-lo de todo pecado. Só o sangue de Cristo apaga. Não é um remendo espiritual, mas é uma vida nova em Cristo. Apocalipse 5, a parte B diz: aquele que nos amou em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Mídia, coloca aí por gentileza na tela, Lucas 23, 39. Evangelho de Lucas 3, 39, por gentileza. Se vocês me escutam aí, por gentileza, coloca aí. Me faz lembrar a passagem bíblica que nós vamos estar vendo aqui agora. Lucas,
Cadê você, mídia? Fica atenta aí, deixa a Bíblia. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Isso. Nós vamos ler o 39 até o 43, tá, mídia? Vamos lá? Só para você entender isso. Quando Jesus é crucificado no meio de dois malfeitores, Mateus diz que eram dois ladrões. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Versículo seguinte. Respondeu, porém, o outro, repreendeu e disse: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ou seja, eles eram ladrões, eles eram malfeitores. E ele diz: mas este, apontando para Jesus, nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: na verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, imediatamente os seus pecados foram perdoados por alguém que tinha moral, que tinha acabado de ser perfurado por uma lança, por alguém que tinha derramado seu sangue, por alguém que estava ali no madeiro, que não merecia, mas estava morrendo pelos pecados, e ele sabia disso e reconheceu, e automaticamente Jesus falou: a ti te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Se naquele momento ele teve os seus pecados perdoados, imagine nós que estamos sempre na casa de Deus, adorando, exaltando a Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu creio e digo com toda a verdade do meu coração que eu e você iremos morar no céu, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, para a glória de Deus. Coloca aí, por gentileza, Evangelho de João 19, nós vamos ler o 28, 29 e 30. Evangelho de João me faz lembrar também essa passagem muito interessante. Quero que você acompanhe comigo, acompanhe aqui. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas tinham terminado, para que as escrituras se cumprissem, disse, isso ele estava no madeiro, deixa eu situar você aqui. Ele tinha sido julgado, estava no madeiro, no meio dos dois malfeitores ali naquele momento, quando um deles disse isso para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e a seguir vem essa passagem aqui. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, ele disse, ele quem? Jesus, ele diz, tenho sede. Versículo seguinte, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-lhe no isopo, lá chegaram à sua boca. Próximo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, naquele momento Jesus morre. Naquele momento em que eles colocam a esponja umedecida com vinagre na sua boca, Jesus expira e morre. E ele diz, está consumado. Eu não sei se aqui no versículo diz, volta só por gentileza, o 30. Inclinando a sua cabeça, está consumado. E disse, está, o quê? Vamos lá, está consumado. Guarda isso, está consumado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Está consumado. Jesus, nesse momento, no último momento seu da cruz, ele diz isso. Esse consumado no grego significa tetelestai. Diga tetelestai. Pastor, não entendi, mas vamos falar com calma. Tetelestai. Isso, você acabou de falar grego. Tetelestai quer dizer consumado. Pastor, e aí o que tem a ver isso? Essa expressão, ela era mais ou menos, eu vou trazer para os dias atuais, como se alguém tivesse uma promissória na sua mão, e quando ele paga, o recebedor não assina recebi, ele bota lá tetelestai, ou seja, está pago. É como se
o escravo, que era escravo, tem nas suas mãos o seu alvará de soltura, e ele chegasse, a pessoa que assinou o alvará de soltura não estava escrito livre, mas estava escrito tetelestai, está pago. Não, eu vou melhorar isso aqui para que você me ajude a dar um glória aí bem forte. Significa dizer que ele estava dizendo na cruz, quando ele morre, e ele diz está consumado, ele está dizendo os pecados da humanidade, do Antônio, do João, do Joaquim, da Adeveca e Vila dos Teles, está perdoado. Tetelestai, eles crerão em mim, levantarão suas mãos, me aceitarão, e eu carimbo aquilo que era contra eles, e eu carimbo aquilo que era acusação contra ele. Tetelestai, eles estão livres, o inimigo não vai poder acusar. E todas as vezes que o inimigo vier, você vai dizer: tetelestai, eu estou livre, o sangue de Jesus Cristo me purificou, estou livre, para a glória de Deus. Meu filho, traz uma água aí, por gentileza, meu filho. Traz uma água aí, por gentileza. Glória a Deus. No dia que o inimigo vier contra mim, eu vou pegar meu alvará, eu vou mostrar para ele que está escrito tetelestai. Eu quero que você, Maria, Teresa, Joana, não importa o seu nome, quando o inimigo vier contra você, aponte para ele e diga: tetelestai, está pago, não tem mais acusação. Ei, inimigo, bata em retirada. Se você veio contra mim por um caminho, você vai fugir por 7, porque os meus pecados estão perdoados. Depois que ele fala está consumado, Mateus diz uma coisa muito interessante. Jesus clama em alta voz. Isso Mateus que escreve dessa forma. Mateus 27:50 diz que ele grita e entrega seu espírito. E quando ele faz isso, Mateus relata que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Existia no templo em Jerusalém 3 partes: o átrio, o lugar santo dos santos, ou melhor, o lugar santo, e o lugar santíssimo, que era o santo dos santos. O átrio era onde o povo podia entrar. O lugar santo era onde apenas os sacerdotes ministravam. E o lugar santo dos santos, você já ouviu isso, eu estou trazendo informação só para você, mas você sabe disso. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas, porque era o lugar santo dos santos, e era separado por essa cortina. Alguns escritores dizem que ela tinha 16 metros, entre 16 e 18 metros de altura, com 12 centímetros de espessura. Era uma cortina muito, muito grossa. Somente o sacerdote entrava ali no dia da expiação. Esse dia da expiação no hebraico significava Yom Kippur, que ele entrava para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Isso você encontra no livro de Levítico, capítulo 16. E quando Jesus morre e ele entrega seu espírito, diz que o véu se rasga do alto a baixo. Não era o homem pedindo acesso a Deus, mas era Deus dando acesso ao homem através da morte de seu filho. O véu fazia separação entre o lugar santo e o santíssimo, que abrigava a arca da aliança, e esse véu se rasga. O sacrifício perfeito de Jesus se torna o único sacrifício necessário para a condenação ou substituição dos rituais anteriores. O caminho novo, vivo, foi aberto por meio da morte de Cristo. O véu se rasga de alto a baixo. A iniciativa é de Deus, mostrando que havia salvação para o homem através de seu Filho. Depois disso, que eu acho lindo, depois que ele morre, Camila, tem um louvor que ilustra bem isso. Que depois que ele morre, se você abrir a Bíblia em João 20,
A turma, como eu alinhei com eles, já estão sabendo. Então vamos lá. Vamos lá. Abri minha Bíblia em João 20. Isso. E me deparei. Isso aí já é o terceiro dia. Maria Madalena. Depois da morte dele. No túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde estava o corpo do mestre? Uou! 2 anjos Maria viu. Antes, 2 dias estava morto. Perguntaram: por que choras? Maria respondeu: aqui estava o corpo do mestre, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece. Oh, ele estava morto, mas apareceu. Por que choras? Maria, por que me buscas? Eu estava morto, Maria, mas ressuscitei, Maria. Não me procure em morte, porque vivo eu estou. Vai lá e conta aos seus irmãos. Diz para Vila dos Teles. Começarem a sorrir. Isso. Diga a eles que não acabou, mas que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi e em direção aos discípulos ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar como que aconteceu. Esse louvor é top. Não acabou ainda não. Senta um pouquinho, acende a luz aí, meu filho. Obrigado, tá? Maria Madalena chega. Aleluia. 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 Aí, Diego, depois disso, dele ter ressuscitado, diz a Bíblia que ele passou ainda 40 dias aparecendo a muitos. Mídia, coloca por gentileza aí Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, desculpa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler até o 11, dona Mídia. Fica comigo aí, por gentileza. Depois dele ressuscitar, ele aparece 40 dias ainda ao povo. Vai, Mídia, me ajuda. Deixa meminizado a Bíblia aí que eu vou pedir depois. Isso. Vamos lá. E fez o primeiro tratado, a partir do verso 6, só para a gente ganhar tempo, Mídia. 6, pula para o 6, por favor, isso. Vai lá, Atos 1, 6, isso. Aqueles dias, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Vai, pode passar. E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Próximo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, como a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Próximo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e o recebeu e ocultou aos seus olhos. Próximo. E estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles
se puseram 2 homens de branco, 2 anjos. Vai, coloca aí. Os quais lhe disseram: homem galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o viste. Ou seja, ele foi, mas ele vai voltar. Não voltou ainda, mas vem buscar uma igreja como essa igreja, lavada, remida no seu sangue, purificada, com as suas vestes limpas. Ele virá, eu tenho certeza disso. O mais interessante é que Paulo diz que será num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí, Apocalipse 21 diz assim: eu veio eu queria ler isso aqui com você. Apocalipse, coloca aí por gentileza, 21. Ô, dona Mídia, já que vocês estão me ajudando muito, Apocalipse 21, verso do 1, nós vamos ficar juntos até o 7, tá? Vamos lá? Já está aqui? Obrigado, vocês são top demais. Fica comigo aqui, vem comigo aqui, por gentileza, me ajuda aí. João escrevendo, ele estava preso na ilha de Patmos, você sabe disso. O pastor de vez em quando fala isso, prega sobre isso. E ele é arrebatado em espírito e ele começa a ver as coisas que Deus mostra para ele no céu. E uma delas está aí, Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Deus que está com os homens, pois com eles habitarás e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Pastor, que momento é esse? É que eu e você estaremos lá. Aqui tem dor, tem traição, tem sofrimento, tem boleto para pagar, tem família, tem isso, tem aquilo, mas lá não. Quando eu e você estivermos lá, é a Bíblia que diz: Deus limpará dos seus olhos. Está chorando hoje? Ele vai limpar, Ele vai secar toda a sua lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Vai, mídia. E o que estava sentado sobre o trono disse: quem? Quem estava sentado? Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido. Jesus diz: eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Oh, que esperança linda! É eu e você. Você não está perdendo seu tempo em vir numa ceia, em vir à igreja, em levantar sua mão, em glorificar, em exaltar. Não, porque logo, logo Ele secará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não haverá mais pranto. Será, Camila, além do Rio Azul. Será. Tem louvor para isso, além do Rio Azul? Tem, Canela. Vem, mas vem com força.